Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Eu estou lendo na NVI, então tem alguma diferença um pouquinho na tradução. Para que venham tempos de descanso, na corrigida dos tempos de refrigério, da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. 19, de novo. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Espírito de Deus, eis aqui a tua palavra. Seu Espírito Santo fala conosco, nos dá, Senhor, a revelação, nos edifica, Senhor, com esta mensagem, e o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Quero dar um tema para essa palavra, que é o seguinte: para que venha tempos de refrigério, para que venha tempo de refrigério, ou para que venha tempo de descanso. Pedro, ele está pregando aqui após ser revestido com o Espírito Santo, e ele vai pregar para o povo de Israel, e ele começa a falar com o povo de Israel, ele começa a chamar até de irmãos, e ele diz que sabia que o povo ali tinha agido por ignorância, ou seja, tinha desprezado Jesus, porque os judeus eles tinham desprezado Jesus e tinham condenado Jesus à morte. Mas Pedro disse que eles tinham agido ali por ignorância. Interessante que Pedro ainda vai mais dizer que tudo aquilo ali era propósito de Deus. Se os judeus não traíssem Jesus, se os judeus não levassem Jesus à condenação, de alguma forma Jesus iria sim morrer na cruz, Jesus iria sim passar pelo sofrimento, porque tinha ali um propósito, estava na palavra, que precisava Jesus vir à terra para morrer e ressuscitar a favor do pecado, a favor das pessoas, para que pudesse nós a se arrepender e receber assim a grande salvação. E por isso que Pedro ele vai dizendo assim: arrependam-se e voltem para Deus. E aqui já começa nós entrar na mensagem. Para que venha um tempo de refrigério, nós precisamos entrar nesse lugar aqui de arrependimento, para que venha tempo de descanso na minha vida, para que venha tempo de refrigério. Refrigério fala de algo bom, refrigério na nossa alma, descanso. Porque às vezes, quer dizer, nós podemos estar na igreja, nós podemos estar seguindo Jesus, mas nós não temos esse descanso, esse descanso de alma, esse descanso de espírito, esse refrigério dentro de nós. Mas para que venha esse tempo de refrigério, precisa haver um arrependimento, e nós voltar para Deus. Ele diz: arrependa-se e volte para Deus, ou seja, mude de mente e venha para Deus, tenha uma intimidade com Deus. Por muito tempo, querido, às vezes muitos se estressaram com o mundo aí fora, muitos não aguentam mais a vida do mundo aí fora, e vêm até a igreja em busca de um refrigério, vêm até Jesus em busca de um refrigério. Da mesma forma também, outros se estressam com a igreja, se estressam com o ambiente de igreja e procura ir buscar esse refrigério lá fora. E aonde aqui há um trigo, porque para que venha tempo de refrigério sobre a minha vida, o único e principal e prioridade é Jesus.
Eu não vou ter esse tempo de refrigério sobre a minha alma, sobre a minha vida, esse tempo de descanso, se não for eu me arrepender, ou seja, mudar de mente. Eu pensava de uma maneira, eu pensava que da minha forma dava certo. Agora eu estou entendendo, eu mudei a minha mente. Eu sei que só há um caminho, uma verdade, uma vida, que é Jesus. E só Ele pode cancelar os meus pecados. Só Ele pode perdoar as minhas fraquezas. Só Ele pode me dar uma vida eterna. Só Ele pode me dar uma água, que essa água ela é inesgotável, uma água que me dá cada dia mais vontade de beber, e nunca é faltada nessa fonte inesgotável chamada Jesus. Para que venha tempo de refrigério, primeira coisa que eu preciso fazer é me arrepender e retornar à intimidade com Deus. Não basta você dizer agora eu quero Jesus, se você não quer intimidade. Precisamos ter intimidade. Querido, interessante que muitas das vezes nós pensamos que Deus está preocupado com a nossa felicidade. É isso, pastor, Deus não está preocupado com a minha felicidade. Não, Deus está preocupado com a minha santidade. Deus ele não está simplesmente se preocupando com a minha felicidade, Ele está se preocupando com a minha santidade. Ou seja, todo homem feliz não significa que ele é santo. Você pode ver muita gente feliz, você pode ver muita gente se alegrando, mas não quer dizer que às vezes ele é santo. Mas todo homem santo, ele é feliz. Prove-me isso, vamos em Filipenses capítulo 3. Vou dar um exemplo de um homem santo, Paulo. Filipenses 3:1. Você quer um tempo de refrigério? Você quer um tempo de paz sobre a sua vida? Você quer viver debaixo desse refrigério? Se arrependa-se e volte para a intimidade com Deus. O que é intimidade? É andar com Deus. É andar em Deus. Quando você começa a ter intimidade, irmão, você começa a receber esse refrigério, esse descanso, essa alegria que Jesus disse que ninguém pode te roubar mais. Experimenta, você passa um dia com Deus ali, um dia que você separa para estar mais perto de Deus, um dia que você separa para estar buscando a Ele, está lá com intimidade com Ele, para você ver a diferença. Você tem aquele dia de mais alegria, porque você chegou na fonte da alegria, chamada Jesus. Glória a Deus. Sabe por que nós estamos muitas das vezes cabisbaixos, sem ânimo, tristes? Porque nós estamos às vezes deixando o lugar de intimidade, nós estamos deixando o lugar da alegria chamada Jesus de Nazaré. Filipenses 3:1, eu vou aqui ganhar tempo, irmãos, vocês vão abrindo aí. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Só até aqui. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Aí você vai Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Por que eu trouxe esse versículo que Paulo está dizendo? Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Irmãos, quando Paulo escreveu essa carta de Filipenses, ele estava vivendo um momento exteriormente muito difícil. Ele estava preso. Ele estava preso, estava condenado. Veja um cara dentro de uma cadeia, irmãos, e as cadeias de antigamente não eram essas de hoje tão ruim. A de antigamente, irmão, era pior. Ele estava lá preso, e pior, preso por fazer o bem. Ele estava preso por pregar o Evangelho de Jesus. Ele estava preso por querer ver vidas sendo salvas. E ele agora está dizendo, dentro da cadeia, irmãos, não se alegar. Por quê? Porque, querida, como eu estou falando, todo homem feliz não significa ele ser santo, mas todo homem santo, ele é feliz, ele é alegre. Quando o homem é santificado em Jesus, não importa o lugar que ele está, ele consegue se alegrar. Muda-se muitas das vezes, querido, o propósito, muda-se o destino, mas a condição espiritual dele não muda. Paulo estava indo em rumo a um caminho, de repente ele é açoitado com Paulo e Sila, levam ele para dentro de uma cadeia, ele fica lá preso, está lá em Atos 16, ele estava indo em rumo a um lugar de oração, mas o que acontece no caminho? Ele expulsa o demônio, e aquela perseguição vem sobre ele, porque ele tirou um espírito de adivinhação de uma mulher, e
aquilo dava lucro para aquelas pessoas, e agora Paulo vai parar numa cadeia com Silas, mas o que é que acontece? Paulo é um homem santo, e o ambiente não muda a condição de um homem santo, e a Bíblia diz que lá por a volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor. Porque pode mudar, querido, o destino, pode mudar o propósito, pode mudar o ambiente, mas quando eu sou santo em Cristo, quando eu ando com Jesus, quando eu tenho uma intimidade com Ele, eu não mudo no meio da circunstância. Eu pensava que ia ser assim, não foi, mas eu continuo alegre, cantando e louvando ao Senhor. Então, querido, o cristão que ele parou de se arrepender, ele parou também de crescer. O cristão que parou de volte e meia analisar a sua vida, porque volta e meia nós precisamos fazer uma autoanálise. Paulo falou lá em Coríntios: examinai se vocês ainda estão na fé. Examine a si mesmo se vocês têm fé. Se examinar, Paulo dizendo: olha para dentro de vocês. Sempre nós temos na nossa caminhada, na nossa trajetória, parar e refletir se nós estamos agindo conforme o Evangelho, se nós estamos tendo intimidade com Jesus. O homem que parou de se arrepender, de se analisar, ele para de crescer. Querido, está na hora, nós estamos vivendo um tempo, uma geração, que nós temos que parar os sacrifícios. Nós temos que parar os sacrifícios vazios e começar a ouvir a voz de Deus. Se arrepender e ter intimidade com o Senhor, para que venha refrigério sobre mim, é eu parar o sacrifício e começar a ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes, irmão, nós servimos a Deus com sacrifícios. Deus não se agrada de sacrifício, Deus se agrada de uma vida. Deus não se agrada do meu sacrifício, Deus se agrada de mim. Então Ele não quer o meu sacrifício, Ele quer primeiro eu. Vamos para Jeremias, capítulo 7. Jeremias, Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 21. Arrepender e voltar à intimidade é eu saber que está na hora de eu deixar o sacrifício e voltar a ouvir a voz de Deus e começar a obedecer ela. Às vezes o meu sacrifício é o que? Eu vim somente à igreja. Eu vou à igreja, eu tenho isso como um sacrifício, mas eu venho à igreja, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus, então isso se torna um sacrifício vazio. Jeremias 7, 21. Para que venha tempo de refrigério, é hora de nós se arrepender, é hora de nós voltar à intimidade com o Senhor. 7, 21 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: junte os seus holocaustos aos outros, juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne, vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhe ordenei quanto ao holocausto e sacrifício. Veja, irmão, quando Deus tirou Israel do Egito, Ele não deu ordem: vocês têm que sacrificar, vocês não vão viver de sacrifício. Ele está dizendo que não tirou pela graça. Aí ele vai dizer assim: quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto ao holocausto e sacrifício. Deles, entretanto, essa ordem, olha o que ele falou: obedeçam-me e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar. Para quê? Para que tudo lhes vá bem. Versículo 24. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes, isso aqui que é o problema, antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus, andaram para trás e não para frente. Então, arrepender-se e voltar para Deus para que venha tempo de refrigério, é eu saber que Deus, Ele não está em busca dos meus sacrifícios, das minhas ofertas vazias. Deus está em busca de minha vida através de uma obediência a Ele, através de uma intimidade a Ele. Interessante que o próprio Deus vai dizer assim:
Eles não me ouviram no versículo 24, nem me deram atenção, antes seguiram o raciocínio rebelde no seu coração. Sabe o que é o problema, querido? Que muitas das vezes nós temos seguido um raciocínio, ou seja, um pensamento rebelde no nosso coração, e nós achamos isso às vezes ser Deus. Às vezes nós estamos pensando que o sacrifício agrada a Deus, às vezes nós estamos pensando outra coisa que agrada a Deus. Nós temos que ter cuidado do nosso coração enganoso. Deus nos chamou para uma vida de obediência, de intimidade a Ele, não para uma vida de sacrifício. O sacrifício, querido, ele não vai ter resultado quando ele não está ligado à obediência. Mas a obediência, ele vai te levar algumas vezes, algum lugar de sacrifício. Mas o que vai levar resultado é a obediência a Deus. Ele diz, assim, por isso que ele não ia para frente, só ia para trás. Cuidado, raciocínio do seu coração. O que é que você está pensando? Como é que você está pensando? Ah, dessa maneira vai dar certo. Nosso coração é tão mau que às vezes ele até diz, não precisa orar. E nós dizemos, isso é Deus. Nosso coração é tão mau que ele vai dizer, às vezes, não precisa ajudar ninguém. Nosso coração é tão mau que ele diz, para que ir à igreja? Meu pastor é Jesus, então ele está aqui. Nosso coração é tão mau que ele tem um raciocínio rebelde. O que é um raciocínio rebelde? Ele sempre se opõe à verdade. Ele é tão mau que ele faz nós ficar mal com uma pessoa que nós convivemos todo dia na mesma casa, às vezes um dia, 2, 3. E nós achamos aquilo ser correto. É um raciocínio rebelde dentro de mim, que eu preciso entender que isso vai cair quando eu começar a ouvir a voz de Deus. Que a voz de Deus vai me ensinar a ter um coração aquebrantado, um coração humilde, um coração que ouça a voz de Deus e segue ela. E venha tempo de refrigério. E onde é que vai vir o tempo de refrigério? No seu coração, na sua alma. Pastor, por que eu estou tão aflito? De repente tem um raciocínio rebelde aí dentro. Você está acostumado a sacrificar e você saiu do lugar de obediência. Por isso que não está tendo descanso. Passa dia, passa ano, passa mês e você diz, a minha vida é uma vida de estresse. A minha vida é uma vida de angústia. Mas nessa noite eu vim aqui como profeta do Senhor. Eu repreendo esse raciocínio rebelde e profetizo sobre a sua vida um coração espiritual, um coração que ouça a voz de Deus e venha tempo de refrigério sobre a sua vida. Venha tempo de refrigério sobre a sua alma. Eu profetizo sobre todos que estão aqui um tempo de refrigério, um tempo de descanso, um tempo que você vai deitar e acordar e dizer, obrigado Jesus, porque em paz me deitei e acordei. Salmo 141. Para frente, para trás. Salmo 141. Você está em Jeremias? Volta aí. Versículo 2. Olha o sacrifício que Deus quer. Está na hora de nós se arrepender e voltar à intimidade, para que venha tempo de refrigério. Salmo 141, 2. Olha o que o salmista vai dizer, querido. Salmo de Davi. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Você sabe o que o salmista está dizendo aqui? No Antigo Testamento era oferecido incenso. À tarde, às 3 horas, se oferecia um carneiro. Às 3 horas tinha que se oferecer um cordeiro ali, sacrifício. E ali aquele incenso também subia, oferecia incenso, aroma suave diante de Deus. Aí o salmista está dizendo assim, olha, o meu sacrifício é isso aqui. Aí ele vai dizer, seja a minha oração como incenso diante de ti, seja a minha oração, não o meu sacrifício. Aí ele vai dizer, mas o levantar das minhas mãos como oferta da tarde, ou seja, a minha entrega, quem levantar as mãos, me entreguei. Vou dar uma salva. Por isso chega, vê, você está dizendo, estou pronto, estou rendido, não faço mais nada. O salmista está dizendo, ei, para nós hoje,
Deus quer de você uma intimidade, ou seja, que o incenso que suba seja a sua oração, a sua vida de oração, a sua vida de unidade com Deus, e seja levantar as suas mãos, ou seja, o sacrifício da tarde, seja a sua entrega por inteiro diante dele, o sacrifício da tarde, ou seja, o sacrifício que ele quer. Se renda diante de Deus. Se tem algo endurecendo no seu coração, se tem medo, se tem dúvida, meu Deus, por que eu tenho, se eu aceitar Jesus, se eu receber Jesus, o que é que pode acontecer? Eu tenho que fazer assim, assim. Ei, renda-se a Ele nessa noite, se entregue a Ele. Você que já recebeu, se renda a Ele. Senhor, eis-me aqui, seja agora a tua vontade sobre a minha vida. Eu me entrego a Ti. Esse é o sacrifício que Te agrada, uma vida entregue a Ti. Deus está chamando pessoas hoje a se render, a ter uma vida de intimidade. E quando há isso, irmãos, vem a unção. Quando eu me arrependo e volto para a intimidade, eu volto para um lugar de unção. A unção na minha vida, a capacidade, ela volta a fluir. A capacidade do Espírito Santo sobre mim volta a fluir. Para quem já é cristão há mais tempo, preste atenção nisso aqui que eu vou dizer. Você também escuta. Quando estamos dentro do propósito, quando nós estamos dentro do propósito, a unção flui. Quando nós estamos dentro da obediência à palavra, a unção flui, a capacidade flui, a presença de Deus flui na minha vida. Agora veja, fora do propósito, flui somente as nossas habilidades. Quando nós estamos fora do propósito, só flui as nossas habilidades, o meu fazer. Às vezes nós estamos pensando que o fazer é a unção que está fluindo. Às vezes é a habilidade. O que vai fluir, o que vai fazer a unção fluir na minha vida, eu ser cheio de unção, eu ser cheio de refrigério, de alegria, de paz. Eu ter algo sobre a minha vida que reflita sobre a vida do outro. Eu ter algo sobre mim que eu reparto sobre o outro. Isso é um lugar do propósito. Eu estou vivendo debaixo de uma obediência. O nível de convenção de uma igreja, querido, ele não é visto pela quantidade de pessoas. O nível de convenção de uma igreja, ou seja, o nível de espiritualidade de uma igreja, ela não é vista pela quantidade de pessoas que entram pela porta para cultuar o Senhor, e sim pela quantidade de pessoas que após o culto saem dispostos a servir a Deus e ao seu próximo por amor. O nível de espiritualidade dentro de uma igreja não é a quantidade de pessoas que vêm ouvir o culto, mas aquela igreja está cheia, ali é porque tem a presença de Deus. Não, é após o culto que nós vamos fazer. Após esse culto, o que eu vou fazer na vida de alguém? Após esse culto, como eu vou me comportar? Às vezes pode ser um grupo de 10, mas que eles são pessoas que se renderam a Deus, que eles vinham ao culto, e após o culto, eles saem dispostos a cumprir aquilo que tem sido falado. Aqueles 10, irmão, faz uma diferença no meio de 1.000, 2.000, 3.000, que vem à igreja, mas não tem um propósito. Foi assim que aconteceu com 12 discípulos. Apenas 12 mudou uma geração. Porque 12 decidiu andar naquilo que Deus falava. Fica em Jerusalém, ficaram. Até que dos altos sejam revestidos do poder. Pregam o evangelho, testemunharam. E fizeram a diferença. Viver em retidão, querido, viver em intimidade com Deus, viver nesse lugar de arrependimento, é algo que as pessoas desprezam em nossos dias. As pessoas não querem viver em retidão. Mas eu quero que você esteja certo que a retidão é o caminho mais seguro a nós seguir. Quem quer viver em retidão com Deus, quem quer viver em intimidade com Deus, quem quer viver em comunhão com Deus, ele está entrando num lugar onde ele vai ter uma vida de refrigério eterno. Ainda, querido, que as circunstâncias elas apareçam tudo o contrário, mas dentro de você está descansando, você tem paz, porque você entendeu que quem está com você é Ele. Para que venha tempo de refrigério, para que venha um tempo de descanso sobre a minha vida, para que venha um avivamento sobre mim. Segundo, eu tenho que atrair a presença de Deus. Atos capítulo 4, 3, nós lemos, volta lá.
Atos 3:20, para que venha tempo de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, a qual lhes foi designado Jesus. Para que venha tempo de refrigério sobre a minha vida, eu preciso receber esse Jesus, eu atrair essa presença sobre mim. A Bíblia está dizendo, Pedro, para que venha tempo de descanso da parte do Senhor, pela presença do Senhor, na qual a Gíria diz, pela presença do Senhor. Esse descanso virá pela presença do Senhor. Esse descanso virá a partir do momento que ela vier sobre mim, a presença do Senhor vier sobre mim. Essa presença, ela precisa estar em mim. Sem essa presença, nós não vamos poder ter descanso, irmão. E às vezes nós dizemos assim, mas pastor, eu já aceitei Jesus, eu recebi Jesus, eu tenho a presença de Deus. Mas o que você está fazendo com ela? Você está deixando ela lhe guiar, ou você está querendo guiar essa presença? Você tem recebido essa presença, mas você tem dado a ela o teu coração? Porque a presença vem sobre o altar. O altar fala da nossa vida. Pastor, mas como nós vamos atrair a presença do Senhor? Você só irá atrair a presença do Senhor para a sua vida, para que venha tempo de refrigério, a partir do momento que você entender que nós devemos amar mais Jesus do que a nós mesmos. Às vezes nós estamos assim, Senhor, mas eu tenho que largar isso, Senhor, eu tenho que renunciar a isso, Senhor, eu tenho que mudar a mente mesmo, eu tenho que agora caminhar assim. O Senhor diz, sim, mas é de livre e espontânea vontade, é pela fé. Senhor, eu estou disposto a te amar mais do que a minha própria vida, eu estou disposto a te amar mais do que a minha própria vontade. Você vai atrair essa presença sobre você. Você está disposto a renunciar àquilo que você parece ser certo, parece ser direito, mas não é mais lícito para você? Então você vai atrair a presença de Deus. E renunciar, querido, não é só as coisas proibidas. Renunciar é renunciar até as coisas permitidas. Às vezes eu preciso renunciar a coisas que para mim eu sei que não é pecado, mas eu posso fazer com que o outro peque. Se você quer atrair a presença de Deus, você também tem que entender que a presença de Deus você não sente. Melhor, que a presença de Deus você não sente, você conhece. O problema nosso é que nós queremos sentir a presença de Deus. A presença de Deus você não sente, você conhece. Você sente o poder. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Alguém que você conhece muito, eu já falei sobre isso aqui, mas eu vou repetir. Alguém que você conhece muito, você tem muita intimidade com ele, na sua casa. Quando você está lá na cozinha, que ele chega na porta, que ele entra, você diz assim, eu conheço essa pessoa, que vai entrando aí é fulano, só pelo jeito que ele andar. Pelas passadas dele no chão, você conhece, pelos sons, você diz assim, é fulano que chegou. Você conhece aquela presença. Você conhece que está chegando alguém que você já tem intimidade com ele. Só pela voz, bem longe, você vê a voz dele. Lá na outra casa, bem longe, você diz, fulano está ali. Porque você conhece. Então a presença de Deus você não sente, você conhece. Mas como é que eu vou conhecer a presença de Deus? Se você tiver intimidade com Ele. Quando você tem intimidade com Ele, você não precisa sentir. Você conhece, você sabe, Ele está aqui, Ele está nesse lugar, porque eu estou vendo. Eu conheço o meu Deus, como Ele se comporta. Eu sei como Ele está se comportando. Eu conheço Ele, a maneira que Ele faz, a maneira que Ele age. Eu tenho um pouco de conhecimento. Eu estou orando, não estou sentindo nada, mas eu conheço, Ele está aqui em mim, Ele está comigo. O problema é que nós queremos sentir. Às vezes nós queremos sentir para fazer. Se eu sentir, eu faço. Quando na verdade nós devíamos fazer e assim sentir. Eu não estou sentindo vontade de orar. Eu não estou sentindo nada. Comece a orar para você sentir. Por eu não estar sentindo, o meu raciocínio rebelde do meu coração me faz dizer que ali não adianta. Porque eu penso que a presença de Deus vem pelo meu sentir. Eu penso que Deus está em mim quando eu estou sentindo arrepio. Não, querido. Eu não estou dizendo que isso não aconteça. Às vezes você pode estar num culto aqui e você sentir arrepios bons. Isso é a presença, pode ser.
Mas não se leve a isso, porque senão você vai sair do lugar de intimidade, e você vai sair desse lugar que atrai a presença de Deus. Às vezes nós queremos sentir para fazer, faça o contrário, ao invés de você sentir, comece a fazer para sentir. Não, eu não senti ainda que é a vontade de aceitar Jesus. Eu não senti ainda que é o dia de eu receber Jesus. Não vai sentir, não precisa ser sentir. Se for sentir, irmão, seu coração é enganoso. Ele vai dizer, não é hora, não, cuidado. Não, querido, receba Ele e você vai passar a sentir o que? Refrigério sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que aqueles que se arrependerem e voltarem a Deus, vem da parte do Senhor, descanso sobre a sua vida. Aí você quer sentir logo descanso. Não, quando eu tiver tudo bem, quando eu deixar isso, quando eu deixar aquilo, quando eu parar disso aqui, não vai acontecer. A presença de Deus, irmãos, ela vem quando eu falo com Ele. Você quer atrair a presença de Deus? Comece a falar com Ele. Pai, eis-me aqui. Senhor, vem aqui. Pai, eu te amo. Quando você quer atrair a presença de alguém até você, você faz o quê? Você chama. Ei, vem aqui. Aí vocês veem, nós fomos ensinados que atrair a presença de Deus é com sacrifício, batendo em lata, fazendo mundé, não é para cá, ui Senhor. Não, atrai a presença de Deus com a tua fé, sabendo que Ele vem quando você crê e chama por Ele. Começa a chamar. Você não precisa ter uma oração bonita, você precisa ter um coração que quer Ele. Pai, eis-me aqui. Senhor, vem, Pai. Deus, vem sobre mim. Pai, vem em mim. E a presença vem, irmãos. A presença de Deus, ela vem quando eu falo com Ele, ao contrário do poder. O poder vem quando eu falo no nome dEle. É diferente eu falar com Ele e falar no nome dEle. Por exemplo, eu estou falando com a Narinha e eu falar no nome da Narinha lá para outra pessoa. A Narinha, assim, falar no nome dela. A presença vem quando eu falo com Deus. O poder vai vir quando eu falo no nome dEle. Por exemplo, chega alguém aqui enfermo, eu digo em nome de Jesus, seja curado. O poder veio sobre aquela pessoa, porque no nome de Jesus eu tenho o poder e a autoridade para expulsar demônio e curar os enfermos. Mas aí você está falando no nome de Jesus e está vindo o poder, e você pensa que o poder é a presença. Atrai a presença. Porque o que vai dar refrigério não é a presença, não é o poder. O poder vai te dar condição. O poder vai te dar alívio em algumas áreas físicas. Mas o que vai te dar refrigério aqui dentro é a presença. Refrigério não é no corpo, é na alma. Tem muita gente, irmãos, que recebeu vários milagres, mas dentro das suas almas, dentro da sua vida, ainda tem uma angústia, ainda tem raiz de amargura, ainda tem vidas, ainda são cabisbaixos, porque dentro eles não receberam o maior milagre, que foi receber Jesus, a presença dele sobre eles. A igreja deve atrair a presença de Deus, Senhor. Para que venha tempo de refrigério, a presença precisa vir sobre mim e sobre você. Chame por essa presença. Clame por essa presença. Não espere sentir para você começar a fazer alguma coisa. Comece a fazer. Porque quando você começar a fazer, a agir, ter atitude de cristão, você vai começar a sentir algumas coisas. E ainda que você não sinta o que você pensa, mas você está cumprindo um propósito. E esse propósito é o que vai fazer você fluir na unção que Deus vai derramar sobre você. A diferença, querido, do povo de Deus é a presença de Deus na vida deles. Veja Atos, capítulo 10, versículo 44. Irmãos, o que vai fazer a diferença no povo de Deus não é a riqueza, não é nós ter um templo luxuoso, não é as poltronas bonitas de uma cadeira. Isso é bom. Não é multidão. E sim, o que vai fazer a diferença do povo de Deus é a presença de Deus na tua vida. Não é eu ter uma boa oratória, não é eu ter um curso, não é eu ser formado nisso, naquilo. Isso é bom. Mas o que vai fazer a diferença para o povo é a presença de Deus na minha vida. É eu andar com Jesus.
10:44. Enquanto Pedro estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos o que ouviam a mensagem. Vejam que como é importante você dar ouvido a mensagem, pode descer o Espírito Santo qualquer hora sobre você e revestir. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram o quê? Admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Os judeus ficaram admirados com a manifestação do poder, a manifestação da presença do Espírito Santo sobre aquele povo. Vejam o que fez a diferença aqui, foi a presença do Espírito Santo sobre eles. Eles olham e olham e falam, meu Deus, como é que pode a presença de Deus sobre esse povo? É a mesma coisa, irmão, a presença de Deus vir sobre um drogado e a pessoa dizer assim, como é que pode, essa pessoa era viciada e agora cheio do Espírito Santo? Não vai ser eles vestir uma roupa longa que vai fazer a diferença, mas eles olhar para ele e ver ele cheio do Espírito Santo e vão dizer, realmente, Deus é Deus na vida dessa pessoa. Assim nós estamos vestidos de roupas longas, mas nós estamos vazios do Espírito Santo. Nós fazemos uma diferença exterior, mas o nosso caráter, a nossa vida espiritual é vazia, ela é angustiante, ela é uma vida que não tem refrigério nem nada. Você chega perto dessas pessoas, elas são como uns paus secos, elas só têm folhagem, mas não têm fruto. E muitas das vezes, querido, elas se acham que estão salvas, porque estão vestindo roupas longas, mas não tem a vida de Deus nelas, porque estão deixando lugar de refrigério chamado uma vida de obediência à palavra. Queridos, o que vai atrair a presença de Deus é Cristo, o pão, a palavra, ser a atração que leva as pessoas ao culto. Quem tem que trazer as pessoas aqui, irmãos, é a palavra. É você vir aqui receber uma palavra e você ficar com fome de vir de novo se alimentar. Quem tem que atrair a presença de Deus para as pessoas em ao culto é a palavra, é Jesus, o próprio pão vivo. Porque se for eu que lhe atrai a você vir aqui, porque eu sei fazer algumas malabarismos, eu sei fazer algumas estratégias, eu sei fazer mágica. Se eu fizer isso, você virá só quando eu estiver fazendo mágica. Porque tem alguns milagres aí que é mágica. Eu não estou contra milagres, eu prego milagres, eu vivo em milagres, e eu creio num Deus de milagres. Mas isso não é a minha prioridade, isso não é a minha base para que eu atraia as pessoas a esse lugar. Jesus deu exemplo dessa forma. Jesus, em um momento, ele queria que as pessoas quisessem ele por causa do milagre. Jesus queria que as pessoas quisessem ele por quem ele era. Jesus, ele tem que ser o pão, ele tem que ser a atração, ele tem que ser a palavra do culto, ele tem que ser aquilo que atrai as pessoas ao culto e não somente as manifestações. Sim, vai ter palavra, vai ter manifestação, mas se só tem manifestação, tem alguma coisa errada. E se só tem palavra também, tem alguma coisa errada, tem que ter a palavra. E essa palavra vai ser confirmada com sinais e maravilhas. Aleluia. Você vê Pedro, irmãos? Pedro, ele, antes de se converter, ele conhecia Jesus só pelas manifestações. Ele vai dizer, se você abrir lá em Mateus 14:28, ele vai dizer assim, se és tu, manda-me ir até o encontro sobre as águas. Jesus estava vindo sobre as águas, se assustaram, gritaram, é um fantasma. Aí veja, Pedro, antes de se converter, ele só conhecia Jesus pelas manifestações. Quando ele diz assim, se és tu, manda-me ir sobre as águas, ou seja, só sei se é Jesus se ele fizer algum sinal. Tem muita gente assim, só acredita em Deus se ele mostrar algum sinal. Os fariseus chegavam, Jesus faz algum sinal para nós. É geração incrédula. Se eu não mostrar sinais, vocês não crerão? Pedro, antes de se converter, só acreditava em Jesus. Ele conhecia Jesus pelas manifestações. Tem muita gente ainda assim. E amém, mas vai chegar um momento que eu creio que vão conhecer Jesus pela palavra. E Pedro, por conhecer Jesus só pelas manifestações, o que aconteceu? Ele era um homem de pouca fé. E por ter pouca fé, aconteceu o quê? Na hora da tempestade, ele afundou. Por Pedro não olhar para Jesus, não conhecer Jesus pelo que ele era, pela palavra, ele não conhecia
conhecer Jesus na vida de Jesus, na essência de Jesus, Pedro, na hora da tempestade, ele afundou. Porque, querido, a rocha é a palavra. O que vai me firmar na tempestade não é eu estar firmado em sinais e maravilha, eu estar firmado na rocha, na palavra. E essa palavra, ela vai gerar em mim muitas maravilhas e sinais. Mas se eu sair da rocha e ir para a casa na areia, construir minha casa sobre a areia, eu estou construindo a minha casa sobre manifestações. E essas manifestações vão me trazer pouca fé. E a pouca fé, na hora de uma tempestade, eu não tenho palavra para vencer ela. Por isso que muita gente, na hora da tempestade, elas não tem uma palavra de fé. Elas não tem nada no coração para declarar: eu vou vencer. Porque elas estão acostumadas a seguir Jesus só pelo que Ele faz. Elas vêm à igreja: se Jesus mudar, eu creio. Se Jesus me der isso, eu acredito. Se Jesus fizer assim, eu acredito. Elas não acreditam em Jesus pelo que Ele é, na palavra escrita que Ele diz que Ele é. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o que tem a chave do inferno e da morte. Eu sou o que estava morto e agora vivo. Esse é o Jesus que nós devemos conhecer. E esse Jesus, você conhecendo Ele através da palavra, você não vai afundar diante das tempestades. Porque, querido, quando o homem conhece Jesus pela palavra, ele não conhece Jesus através só de sinais. Tem muita gente que vai buscar as pessoas para orar, irmão, só querem sinais. Elas não conhecem Jesus. Você pode curar, pode orar no nome de Jesus, ser curado. Elas vão até dizer glória a Deus, mas elas não conhecem Jesus. Na hora que não fizer sinal, ela dizer que Jesus não está nesse lugar. Porque elas veem Jesus como um dono, como um supridor de carências. Elas não veem Jesus como um Senhor e Salvador que vem para dar descanso àqueles que se arrependem e voltam para Ele. Um homem que conhece Jesus através da palavra, ele é um homem de muita fé. Que vai me dizer o meu nível de fé que eu estou vivendo é o meu conhecimento de Jesus. Quanto mais eu conheço Jesus através da palavra, através do Espírito Santo me revelando Ele, mais fé eu tenho. Por isso que quanto mais eu tenho fé, mais eu passo por lugares que outros dizem: como é que você passou? Porque está conhecendo Jesus. Você viu um exemplo de um homem chamado Paulo. Paulo, ele passou por 3 naufrágios. Paulo passou por fome, passou sede, passou nudez. Mas você vê que Paulo passou por 3 naufrágios. Está lá em Atos, passou pelo naufrágio. Mas me diga, quem naufragou foi o barco. Paulo não naufragou, porque ele conhecia o Deus que servia. Ele conhecia o Jesus pela palavra, não pelos sinais que poderiam livrar ele simplesmente de um naufrágio. Ele conhecia que Jesus estava com ele. E quem conhece Jesus através da palavra pode passar a tempestade que passar. As tempestades podem destruir tudo, mas ele não é destruído. Ele continua na fé e dizendo: vamos avante, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Mas quem conhece Jesus só por sinais, por maravilhas, por manifestações, no dia que Jesus não faz um milagre na vida dele, ele começa a ficar cabisbaixo, ele começa a dizer: eu vou mudar de igreja, eu vou procurar ir num lugar que faz campanha, que é mais fácil, eu vou procurar um lugar que entrega um lenço ungido, eu vou procurar um lugar que passa óleo na minha cabeça todo dia, porque eu estou vendo que o negócio não está bom. Não, querido, quando eu conheço Jesus, mesmo em meio a tempestade, eu sei, pode cair 10 mil à minha direita, 1000 ao meu lado, eu não serei atingido, mal nenhum chegará na minha tenda, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu conheço a presença que eu estou. Eu sei quem é o Deus da minha vida. Eu não afundarei, ainda que afunde o barco, mas a minha vida vai ficar intacta, porque maior que está comigo do que o que está com eles. Não está tendo milagres? Porque você está olhando para o exterior, mas você olhar para Jesus, você vê o maior milagre acontecendo dentro de você. Um refrigério vindo sobre você, uma fé vindo sobre você. Antes, qualquer coisinha você poderia afundar. Quando você conhece Jesus, ainda que se afunde tudo, mas você continua andando sobre as águas. Para que venha tempo de refrigério sobre a minha vida, Deus precisa restaurar todas as coisas. Atos 21, 3, 21. É necessário que ele permaneça no céu até
que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Para que venha tempo de refrigério, precisa Deus restaurar todas as coisas. Deus quer abrir os céus, irmão. Deus está detendo Jesus, porque ainda precisa restaurar algumas coisas. Jesus está sendo detido no céu para que Ele volte. Antes da vinda precisa ser restaurado algumas coisas. Assim também, para que Jesus venha sobre a minha vida, esse avivamento venha sobre mim, esse refrigério venha sobre mim, esse descanso venha sobre mim, precisa eu deixar que Deus restaure algumas coisas sobre mim. Deus quer abrir os céus sobre a minha vida, mas está faltando arrependimento, está faltando nós voltar à intimidade, está faltando a igreja retornar à cruz. Eu quero viver um avivamento, pastor. Eu quero viver dias de maravilhas, pastor. Eu quero viver descanso em Deus. Eu quero viver um descanso. Precisa nós voltar urgentemente ao arrependimento, a voltar à intimidade com Deus, andar na presença dele, atraindo ela sobre a minha vida. Irmão, 2017, a partir do mês de maio, na minha vida foi um momento de descanso. Deus me levou a um lugar profundo de descanso. Eu aprendi o que é viver nesse lugar que Pedro está falando, refrigério, um momento de descanso da parte do Senhor. Irmãos, eu tenho vivido esse ano em descanso. Aí, pense aí, mas foi um ano de muita opressão, de muita pressão, de muita perseguição espiritual, muito conflito, muita coisa aconteceu, mas foi um ano que eu não naufraguei. Foi um ano que no meio de tudo isso eu descansei, porque eu entendi o lugar, eu entrei nesse lugar de descanso em Deus. E você também entrará, se você quer. Mas eu comecei lá no começo que eu falei: mudar a mente. Não é mais pela lei, é pela graça. Não é mais andar na carne, é andar no Espírito. Não é mais a minha vontade, é a vontade de Jesus. Eu precisei mudar a mente, me arrepender e voltar para a intimidade, andar nesse lugar de intimidade, aumentar o meu nível de intimidade com o meu Deus. E foi nesse lugar que eu comecei a atrair a presença de Deus. E quando a presença de Deus chegou sobre mim, ela me trouxe esse descanso, esse refrigério. E esse refrigério, ele restaurou sobre mim todas as coisas que estavam precisando ser restauradas, e ainda está restaurando até que Jesus volte. Deus quer restaurar a simplicidade de Cristo na nossa vida, irmão, na igreja dele. A igreja está muito cheia de coisas. Jesus quer restaurar, Deus quer restaurar a simplicidade. Simplicidade é eliminar o desnecessário. Não seja um cristão meia-meia. Meia-meia-meia. O que é um cristão meia-meia-meia? 6, 6, 6, 3, 6. É o sinal da peixe, né? Não seja um cristão peixe. Você sabe que tem muito cristão hoje, querido, não querendo menosprezar, mas dizendo a verdade. Tem muito cristão peixe, irmão. Tem muito evangelho de peixe. Você chega perto dele, você não consegue passar 5 minutos sem olhar em você dos pés à cabeça e dizer o seu diagnóstico de fraqueza, e apontando o dedo de força. Eu sou forte, faça isso porque eu sou assim, sou assim. Você não pode andar com ele, porque se você andar com ele, você corrompe ele. Deus está restaurando isso aqui, trazendo simplicidade, humildade. Você saber, eu saber que nós somos o que eu somos por causa de Jesus. Eu não sou melhor do que o meu irmão, nem ele também é melhor do que eu. Eu não sou mais merecedor. Então nós precisamos entender que não devemos ser esse cristão que se torna um meia-meia. Seja alguém simples, seja alguém que reflita a simplicidade de Jesus sobre a vida do outro. Muita gente, irmão, não entra nas portas de uma igreja para louvar a Ele, porque eles chegam lá, as pessoas tão arrogantes, as pessoas são tão egoístas, tão orgulhosas, que ela entra lá para ouvir uma palavra, mas as pessoas olham para elas com um olhão de críticas, um olhão de crítica, olhando: não, ele, vixe, não, sai daí. Ei, querido, Jesus não é esse Jesus que estão pregando. O Jesus que nós pregamos é o Jesus de Nazaré, um Jesus simples. Um Jesus que deixou de entrar em Jerusalém, uma carruagem, entrou montado num jumento.
Se é hoje, meu irmão, o cara para ir pregar no canto precisa dar 100 quantos reais. Tem alguns caras aí que só vêm se vinha de Hilux, vinha de avião, vinha não sei de quê. Se é hoje. Tem uns que eu só convidasse, vinha pregar ali na frente da rocha quando chegasse, pensava que era coisa. Digo, não, não tá certo, não. Vai acabar com a minha fama. Não tem uma cadeira para me sentar atrás, no meio, tem não. Tem nem que você ficar sentado aí, talvez. Em pé. Isso que é eliminar o que é desnecessário. Nosso chamado é pregar Jesus. Esquecer de nós. Nosso chamado é levar para as pessoas um Jesus que foi Ele que morreu. E Ele não morreu para condenar, Ele morreu para salvar. E Deus está restaurando isso sobre a igreja, irmão. Está no tempo de nós parar de andar por regras e andar no Espírito. Tem um povo andando por regras. E quem anda por regras, irmãos, é porque não é obediente e precisa botar regras. Quando você bota regras sobre o seu filho, é por quê? Porque ele é desobediente. Você tem que dizer, ó, isso aqui você não vai fazer mais, isso aqui você não vai fazer mais, porque você fez isso, fez aquilo. Isso é sinal de desobediência. Quem anda por regra é um sinal de alguém que é desobediente, precisa ser por regra. Olha só, até aqui, mas quem anda no Espírito é um sinal de alguém que se rendeu e se entregou e disse, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Aí pensa que anda por regras, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. É um santo, é uma bênção. Olha para o coração, se nós quiséssemos ver o coração. Olha para o coração, passa conversando com ele meia hora para você ver. Ele sabe da vizinhança todinho, os defeitos de todo mundo. Aí diz assim, meu Deus, glória a Deus, aquele irmão, aleluia, louvado seja Deus. Sai daí, Satanás, para trás de mim. Mas eu não faço isso. Eu não faço aquilo. A minha igreja é assim. Você tem igreja, querido? Você agora é Jesus na terra? Me diga, você tem igreja? O problema é esse, a minha igreja, ninguém tem igreja, uma igreja é de Jesus. A igreja é dele. E ele vem buscar ela. E ai de nós, se não cuidar bem dela. Então pare de andar por regras, ande pelo Espírito. Jesus várias vezes, irmão, Jesus quando ele veio no Novo Testamento, em Mateus 5, ele vai falar sobre isso. Ele dizia, por isso que Jesus dizia assim, ouviste o que foi dito. Lá em Mateus 5 vai sempre estar falando isso. Jesus está dizendo, ouviste o que foi dito, porém eu vos digo. Jesus está dizendo, agora é diferente. Jesus estava dizendo, Moisés apresentou a regra da lei. Eu vim apresentar o Espírito da lei. Eles viviam a lei sobre regulamentos, a lei eles usaram como regra, era um ato exterior. Por isso que Jesus ele matava eles, irmãos. Jesus dizia assim, vocês ouviram, se adulterar, condenado à morte. Aí Jesus diz, eu porém vos digo. Olha Jesus lá no coração, o Espírito aqui na essência, eu porém vos digo, se cobiçar, se você cobiçar, você já adulterou. Aí eles estavam lá todo papo. Eu não fui pego em flagrante adultério, mas olhava para todo mundo cobiçando, coração cobiçando. Ainda tem muita gente assim, a irmã vive em adultério, a irmã vive junta, como é que pode? Ainda toma ceia, sim, é um pecado sim, mas às vezes a pessoa no coração cobiça um e outro e ninguém está vendo. Eu não estou dizendo que isso é certo, viver em prostituição. Mas eu estou dizendo que às vezes nós estamos enganados, porque não estamos fazendo uma prática exterior, mas dentro nós temos um coração mau. Jesus ia apresentar o Espírito também. Ele disse, eu porém vos digo, não basta obedecer a regra da lei exteriormente, se primeiro não cumprir ela interiormente. Não basta dizer eu não adultério, se aqui dentro eu não cumprir isso. E muitas das vezes a pessoa diz assim, Jesus vai estar no adultério, não mate, não rouba. Mas ali está resumido de amor, irmãos. Para que um adultério precisa amar.
Para eu não roubar, eu preciso amar. Não adianta eu dizer para a pessoa não adultere, se eu não ensinar ela a buscar, a conhecer o Deus e o amor dele, para que ela possa vencer e sair debaixo de amor e nunca mais querer adulterar, nunca mais querer roubar. Porque se ela amar a Deus, ela vai aprender a amar o próximo. Se ela amar o próximo, ela não quer fazer nada com o outro porque magoe, ela não quer frustrar o outro porque ela ama. Você já viu amar e magoar? Então a igreja não está sendo precisa ensinar no adultério, no mate, no roubo. A igreja está precisando ser levada a Jesus, restaurar essa vida em Deus, restaurar esse lugar chamado amor. Ela precisa voltar para o amor. A lei se resumia em amor. Quando eu começar a amar o amor de Deus, de maneira nenhuma, querido, eu vou querer ver o mal do outro. E de maneira nenhuma eu vou querer trair o meu Senhor. Que nós tenhamos relacionamento com Deus e o próximo através desse amor verdadeiro. Não esse amor de regras, por regras e costumes. Tem muita gente que está amando por regras e costumes. Ela diz que ama a Deus por causa de uma regra. Ela não tem essa convicção no coração. Ela ama alguém por uma regra. Não, porque se eu não amar, se eu não pedir perdão, hoje eu não tomo a ceia. Ela vai lá, perto do irmão, me perdoe. Só de boca. É uma regra que tem na igreja que se tiver mal, eu tomo a ceia. Está certo? Mas não está certo querer pedir perdão sem ter o coração convicto de perdão. Não está certo querer amar a força. Irmão, o amor não pode ser a força. O amor tem que ser algo que venha sobre você e você expunha isso com o Espírito, o seu Espírito, o seu coração. Tem muita gente que está amando por conta de regras, costumes. Eu tenho que falar com o irmão, porque se eu não falar, o pastor lá vai puxar no meu dedo. Nós saber, querido, que nós somos o carteiro. Restaurar todas as coisas é nós saber que nós somos apenas o carteiro e não o dono da mensagem, o dono da verdade. O carteiro ele faz o papel de levar a mensagem, de levar aquilo que é para levar, mas o que ele está levando não é dele. Eu tenho o papel de anunciar o Evangelho. Eu tenho o papel de levar as pessoas a conhecer Jesus. Eu tenho o papel de orar por eles. Mas eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é o Senhor. Eu não sou o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. Eu sou um carteiro que o Senhor me levantou. Você é um carteiro que o Senhor levantou para pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus. Mas a glória tem que ser dada ao dono da mensagem, o dono do reino, chamado Pai, Filho e Espírito Santo. Tem muita gente, querido, que perdeu esse lugar. E Deus está restaurando para que venha um tempo de refrigério. Esse lugar que as pessoas vão aprender a descer do topo e aprender a andar num nível de humildade. Esse lugar que as pessoas vão bater no peito como aquele publicano, nem ter coragem de olhar para Deus, mas vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Esse lugar que nós não vamos esconder as nossas mazelas detrás de um paletó e de uma gravata e uma Bíblia debaixo do braço, mas um lugar que nós vamos andar simples, mas vamos anunciar o Rei dos Reis chamado Jesus. O que adianta eu mostrar uma aparência quando na verdade eu não tenho Jesus? Eu tenho que mostrar Jesus mesmo que eu não tenho aparência, porque é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que tem uma promessa de refrigério sobre você, porque Ele está dizendo lá em Atos: da parte do Senhor eu enviarei refrigério. Eu posso te dar algum alívio, mas o meu alívio que eu te dou não é eterno. Mas o alívio que o Senhor dá, o refrigério que o Senhor dá, ele é eterno. Por isso que é tempo de você se arrepender. É tempo de você voltar. Restaurar todas as coisas cabe a mim também saber que tem tempo de falar e tempo de calar. Às vezes nós estamos falando quando é para se calar, às vezes nós estamos calados quando é para falar. Veja, o professor fala na hora da aula, mas na hora da prova ele se cala. Mas sabe por que nós estamos falando na hora da prova? Que está vindo sobre nós? Nós estamos murmurando, nós estamos gritando, nós estamos esperneando, porque na hora da aula nós não damos ouvido. Na hora que está sendo ministrada a palavra, na hora que Deus está falando, nós não damos ouvido. Se dá ouvido, não é você estar ouvindo aqui. Dá ouvido é você receber essa palavra e dizer assim: é isso que eu quero para mim. Aí na hora que vem a prova, você fica lá murmurando, gritando, porque você não deu ouvido na hora da aula. Não é assim que acontecia quando nós estudávamos, nós não dava ouvido, ficava brincando dentro da sala, e na hora da aula, da prova, ficava dizendo: eita, passa a questão aí, passa a resposta. Rapaz, eu não vou passar nessa prova, mas o professor ensinou.
Espírito Santo está nos ensinando. Dê ouvido, para na hora da prova, ele vai se calar. Quando das vezes ele vai se calar. Ele não vai se calar, querido, de uma vez, mas ele vai se calar em algumas circunstâncias. Às vezes também, querido, você está lá ensinando alguém. Você fala para alguém. Aí você não tem discernimento que tem alguém calar. Às vezes você está pregando para o seu esposo, para o seu filho, para o seu vizinho. Você está lá, mas tem hora que você tem que calar, irmão. Porque senão você estraga o que você conheceu. É a mesma coisa como eu estou pregando aqui. Se eu passar daquilo que Deus quer, eu destruo toda a mensagem. Eu vou voltar desfazendo tudo, sem perceber. Assim nós estamos falando para alguém, nós queremos falar, toda vez que nós vemos, nós falamos. Quando ele vê você vindo, ele já diz assim: bicho, tá bom, irmão, peraí, passar por aqui, porque ele já vai dizer a mesma coisa. Vamos para a igreja, aceite Jesus, o inferno está aí. Aquela coisa que nem aqui fica mais. Você falou, o seu próximo passo agora é calar, e o outro, orar por ele, e deixar que o próprio Espírito Santo vai convencer. Você falou, agora muda o comportamento, não é mais falar, é vida, exemplo. Porque através do seu exemplo ele vai ver muito mais palavras do que através da sua boca ele vê um exemplo. O nosso exemplo vai falar muito mais forte do que as nossas palavras. Por isso que muito não acredita mais em Jesus, porque tem muita palavra, mas não tem exemplo. Tem muito blá blá blá, fala muito de amor, mas não vem amar. Fala muito de fé, mas não só vem incredulidade. Fala muito de mudança, mas nós não vemos mudança. Fala muito de vida no Espírito, mas nós não vemos isso. Mas o Senhor está nos chamando, querido, para esse lugar de arrependimento, intimidade, onde a presença do Senhor vai ser atraída, e essa presença sendo atraída vai restaurar todas as coisas, e tudo isso sendo restaurado, o que acontece? Um grande avivamento, refrigério virá sobre você. Hoje é noite. Amém? Que a graça e a paz estejam com você nessa noite. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.